Já o nosso giro de notícias desta quarta-feira repercute uma operação realizada pelo Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar que resultou na morte de um traficante durante uma troca de tiros. No operativo, uma farta quantidade de entorpecentes foi apreendida. Na madrugada desta terça-feira, dia 31, o batalhão do 10º BPM recebeu uma denúncia anônima de que teria chegado uma grande quantidade de drogas na casa de um traficante no bairro João Castelo, identificado como Louro do Refúgio. A partir desse momento, foi repassado para o serviço de inteligência do batalhão para fazer o monitoramento do local. Por sua vez, pela manhã, o serviço de inteligência repassou para a guarnição que o referido veículo do suposto traficante havia chegado com o entorpecente na residência. De imediato, a equipe do GOI se deslocou até o endereço e, chegando ao local, após se identificarem como policiais, receberam retorno do interior da residência que aguardassem. Percebendo a possibilidade de fuga, a guarnição se dividiu para fazer o cerco da casa, quando se depararam com o suspeito no quintal de uma outra residência ao lado, com a arma de fogo na mão e uma sacola preta com grande volume. O mesmo, olhando para os policiais, disparou contra a guarnição, momento em que os militares responderam à agressão, vindo a acertar o mesmo e cessando a ameaça. Foi acionado de imediato o apoio do SAMU para a prestação de socorro, mas o médico de plantão constatou o óbito. Na sacola que o traficante conduzia estavam alguns tabletes de entorpecentes do tipo crack. Em ato contínuo, em buscas na casa do mesmo, foi encontrado a importância de R$3.000 e no quintal, outro tablete do mesmo entorpecente. Diante dos fatos, todo o material ilícito encontrado, além da companheira do autor, que estava no momento em que o material foi encontrado, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Segundo a Datafolha, 72% discordam que a sociedade seria mais segura se as pessoas andassem armadas. A pesquisa do Instituto foi divulgada nesta terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo e aponta que 7 em cada 10 brasileiros negam a ideia de que as armas trazem mais segurança para a população. Questionados se a sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência, 72% dos entrevistados discordaram da afirmação. Os que concordam com a ideia são 26%. O percentual que discorda da afirmação é maior entre mulheres, 78%, pessoas que se autodeclaram pretas, 78%, e com menor faixa de renda de até 2 salários mínimos, 75%. Entre os que concordam com a ideia estão os entrevistados do sexo masculino, 32%, da região norte, 32%, e com renda familiar de mais de 10 salários mínimos, 37%. O Datafolha também apontou que 71% dos entrevistados discordam da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas, enquanto 28% concordam com o pensamento e 1% não soube responder. É preciso facilitar o acesso das pessoas às armas? 28% concordam, 71% discordam, não concordam nem discordam 0%, não sabe ou não souberam 1%. O levantamento também questionou os entrevistados se o povo armado jamais seria escravizado, uma frase dita pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele que já usou esse mesmo termo para defender o armamento da população. A maioria das respostas, 69%, discordou da afirmação e 28% disseram concordar. Os que não sabem, 3%, e os que não concordam ou não discordam, 1%. Os que mais concordam são brasileiros do norte do país, com 40%, pessoas com renda superior a 10 salários mínimos, 41%, e empresários, 52%. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Caso Miguel. Sara Corte Real é condenada a 8 anos e 6 meses de prisão. Miguel Otávio morreu em 2 de junho de 2020 ao cair do 9º andar de um prédio de luxo no Recife, quando estava sob cuidados da então patroa da mãe. O motivo da prisão foi abandono de incapaz com resultado de morte pelo óbito de Miguel Otávio de Santana, 5 anos. A sentença foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco na noite desta terça-feira, antevéspera do aniversário de 2 anos da morte do menino. A morte de Miguel, que caiu do 9º andar do condomínio, gerou grande repercussão e motivou protestos. Filho de Mirtes Santana, empregada doméstica que trabalhava na casa de Sari. O menino estava sob os cuidados da então primeira-dama de Tamandaré, enquanto a mãe dele passeava com a cadela dos patrões.
A decisão foi proferida pelo juiz José Renato, titular da primeira vara dos crimes contra criança e adolescente na capital. De acordo com o advogado Rodrigo Almendra, que representa a Mirtes na esfera criminal, a mãe de Miguel não ficou satisfeita com a sentença e, por isso, a assistência de acusação irá recorrer da decisão. Sari recorreu da decisão da Justiça de Pernambuco e foi até o Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília, onde vai aguardar o julgamento em liberdade. Adolescentes são encontrados em situação de trabalho infantil em Itapecuru e Vargem Grande. No Lava Jato instalado às margens da BR-222, 6 meninos com idades entre 13 e 17 anos estavam realizando a limpeza de uma moto e de um carro, expostos a agentes químicos, poluição sonora e risco de choques elétricos. Segundo a legislação brasileira, o trabalho em Lava Jato é proibido para jovens com menos de 18 anos. Foram coletados dados das vítimas e do proprietário do Lava Jato, que afirmou pagar R$ 4,00 por moto lavada a cada adolescente. A fiscalização foi feita pela Procuradora do Trabalho e pela Auditora Fiscal do Trabalho. Um outro adolescente de 14 anos de idade foi encontrado em situação de trabalho infantil no lixão do município de Itapecuru Mirim. A inspeção constatou que quando os caminhões de coleta chegam para descarregar os resíduos no lixão, o jovem e catadores de materiais reciclados adultos disputam espaços com urubus, em um ambiente insalubre e sem utilizar nenhum equipamento de proteção individual. O trabalho em lixões é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, por oferecer riscos ocupacionais e à saúde das crianças e adolescentes envolvidos na coleta, seleção e beneficiamento do lixo. Concordo com a ideia de que desde muito novos as crianças e os adolescentes precisam entender a importância e a nobreza do trabalho, mas também é importante que todos entendam que para tudo há seu tempo hábil. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra amanhã.